האמת שזה, כמו שוויליאם אמר, זה באמת קצת מאיים להיות כאן. Como o amigo disse, é muito emocionante estar aqui. Eu quero falar sobre os livros. Eu tive o privilégio de participar do workshop que tivemos há pouco. E inúmeros amigos falou sobre a forma em que alguns livros preciso lhe tocou tão fortemente que ele o trouxe e sentiu como pode ser isso. E eu por mim mesmo me recordo quando li pela primeira vez as palavras de Baal HaSulam para outorgar sobre a influência de influenciar, e então eu senti que a busca de toda a minha vida até esse momento chegou a fim e todas as partes se uniram juntas, e aí eu compreendi o que é isso. E cada um teve seus momentos. Teve esse momento no qual sentiu que é realmente que parte de nós sofreu muito pela falta desses livros. E eu lhes apresentarei livros que nós o trouxemos especialmente, trouxemos precisamente para esse congresso, como fosse um bolo, eu diria. Antes eu apresentaria os livros, e neste caso, o livro é chamado A Reunião de Frutas. Este contém todas as cartas de Baal HaSulam a seus estudantes, e através dos paralelos da história que fala sobre o hebreu, sobre a hebreia, esse é um livro mais importante, porque essa escreve a relação entre o estudante e seu professor, e pode ver como o professor lhe transmite a direção de como no transcurso do seu estudo, os seus estudantes, que os seus estudantes desejem que alcançar a espiritualidade. E eu vou ler um fragmento de um trecho que nos explica realmente um pedaço dos mais básicos fundamentos de Kabbalah para se alcançar a espiritualidade. E este é o amor dos amigos. Na verdade, que quando nasce o arrependimento, não podemos entender a nós mesmos, e eu posso sentir todos os justos. Essa é a frase que ele diz aos seus estudantes. Isso foi escrito quando houve uma guerra na Polônia. Ele escreveu a seus estudantes que não estavam nesse momento com ele. Eu sinto a todos vocês juntos que hoje estou perto de vocês, e no lugar disso eu diria que logo não haverá cura para isto, mas nos permite absorver essas distorções que existem, que o Criador somente nos salvará se obtivermos a salvação de hoje, e só obteremos, e Deus não queira e eu falo isso sobre as minhas negligências, sobre a petição das orações aos amigos, e que essa cura é suficiente para compensar todos os pensamentos, e se não podem elevar-se a Ele, eu os entrego nesse movimento na Terra. Então, se não acrescentar nada a esse trabalho, mas além dessa pureza que se encontra interna, que não pode ser interpretada, vocês devem saber que tem muitas
centelhas que essas centelhas, quando se unem umas às outras, os irmãos certamente vão ter um grande nível de santidade por muito tempo, com a luz da vida, e se trabalhar lá nela, e esse trabalho será com a mistura dos amigos. Eu também peço que cada um mostre essa carta a seus amigos e também a todos os nossos estudantes, para que possam provar e escutar, pelo menos, como que se faz. E assim o Criador lhe dará a vocês um grande tesouro. Este livro está cheio de tesouros. E eu penso que é maravilhoso. Um presente para todas as pessoas que falam inglês, porque com isso nós poderemos realmente perceber a sensibilidade de Baal HaSulam para com seus estudantes. Não tem por que ser... Esse livro realmente não foi por um pedido de ser traduzido. Eu fiz pessoalmente, porque esse foi sempre um que esteve na minha mente e ele estava faltando para ser traduzido em inglês. E assim que em um mês, em abril deste ano, o Rick, que foi encarregado por isto, e realmente aí ele me disse: o que esperamos? São as cartas de Baal HaSulam. Você sabe, nós temos que traduzi-lo. Não se pode traduzir isso. Sim, mas deixe-me tentar. E é só isso. É um presente. Isto é um presente. Das coisas que sempre as pessoas me dizem, por que o Rav explica o que está escrito na Torá de uma forma espiritual num livro? Por que ele não explica? E o tradutor corrigiu. Por que ele não explica? Para que todos possam entender o que está escrito aí e possam entender o significado espiritual dessa história, para que elas possam se materializar de uma certa forma, que possa explicar aqui para eles o seu significado. E então, neste livro, com todas as suas 624 páginas, está as explicações de todos esses significados, cada história. Absolutamente tudo que passou no Egito com Moisés, todas as viagens de Israel pelo Israel, as guerras, as pragas, tudo num contexto espiritual, de acordo? Então, como se diz, mais alto. Desculpem. Desculpem, o nome do livro me perguntam. Eu tenho que olhar para poder recordar, revelando as porções. É muito mais do que um fragmento, do que uma porção. Pode ser o título Relação entre as mulheres. Relação entre as mulheres e a Cabalá. Parte desse livro nós tínhamos antes, mas agora temos muito mais, porque nossas mulheres sentem que tem que estar no centro do seu lugar para poder colocar todas as referências que o Rav dá geralmente em seu trabalho na espiritualidade. As relações entre as mulheres, também com os homens, também na sociedade, na família e em muitas coisas novas, porque o Rav, digamos, mudou durante o seu trabalho o papel da mulher nesses dias, no qual é muito mais, diria, dominante do que antes. E esse livro reflete essa nova forma na qual o clima feminino, graças a Deus, se
se aproxima, tem a forma nesse dia de hoje. E assim, basicamente, ele entrega todos esses princípios às mulheres e as relações com e a sua relação com a Kabbalah. E este é muito especial. Esse não foi escrito pelo Rav. Entretanto, por seus estudantes, um amigo que se transformou ele mesmo não somente em um Gottes, mas ele basicamente uma viagem, uma pessoa pelo meia, uma pessoa do Norte América, e que ele se sente que alcançou basicamente o necessário de tudo, mas ele não se sente satisfeito e ele não tinha mais nada que oferecer. E assim que, de alguma forma, este livro realmente entrega uma história pessoal, uma história pessoal muito comovente de um amigo, uma pessoa que atravessou o inferno e voltou e chegou aos céus, como na Kabbalah. Assim, fazendo assim todo o sentido, com toda a sua direção correta, que nos diz de uma maneira, na forma que somente o norte-americano jovem que pode assim se expressar. Também, pela primeira vez, eu diria, é quase um experimento. As 45 peças desta, isto é um USB de 8 GB que também contém livros de educação integral e também com materiais que não estão disponíveis em nenhum outro lugar nos dias de hoje, e inclusive o livro da educação integral que publicamos no Congresso em Israel, e também inclui um manual. Nunca vi nada como isto, um manual de como construir boas apresentações para educação integral. E estive trabalhando, revisando este manual, no qual é bastante longo, grande, extenso, e vi que isto é essencial para qualquer um que queira realmente ser um educador integral e que faça workshops e tudo, inclusive que uma pessoa que no seu trabalho queira ser e aprender como fazer essa apresentação, e que é uma boa fonte de material, e assim que dê um trato especial, apesar de todas as coisas boas que estão aqui. Isto é uma coleção de 45 peças, e isto é tudo a respeito de todos os nossos livros. Eu queria, e se pode concluir, com algumas palavras gerais a respeito dos livros, que nos recordamos que no final do dia o texto é algo que permanece conosco de uma forma que nada mais pode fazer. É algo que sempre pode se voltar, e cada vez que você volta a isto, a lê-lo, é diferente, como todos nós sabemos. E quando você lê algo, é algo especial porque é você e o texto, porque você o absorve sem nenhuma restrição, sem nada que suja de você, que te proteja de outro leitor ou de outra pessoa. Não há. Somente é você e o texto e a verdade que flui realmente para você do texto. Assim, vamos usar todos esses textos e apreciá-los. Contém a essência da nossa vida. Muito obrigado, amigos.